Olá, querido irmão, querida irmã, 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para proclamar as virtudes daquele que te chamou, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que prazer, que alegria, e queremos cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a toda a liderança pastoral do Brasil e do mundo, vários líderes que estão lá na América, vários líderes que estão nos países da América Latina, vários líderes que estão nos países da Europa. Eu quero louvar a Deus pela vida desses homens e mulheres que também levam o Evangelho. A nossa juventude, que está cada vez mais se apaixonando pela palavra, querendo Deus na vida. Deus abençoe vocês. As nossas crianças, um beijo especial a todas as crianças. Olha, eu chego em lugares e as crianças vêm para mim: pastor Aziel, o papai lhe escuta, a mamãe lhe escuta e eu também te escuto. Deus abençoe, Deus vai levantar uma geração de crianças, de jovens, adolescentes para exaltar o nome dele na terra. Não tem lá no Talibã, não tem lá no Oriente criancinha com arma, né? Já ensinando a usar a bomba, os homens ensinando a ser homem-bomba. E nós vamos ensinar aqui, criancinha andar com Bíblia, criancinha louvar a Deus. Essa é a EBD online para abençoar a tua vida, teu lar, tua família, ok? Eu quero dizer algo especial aos irmãos. Aqui nós não temos, nosso alvo aqui não é criar debates. Nosso alvo aqui é pregar a Bíblia, e eu sou assembleiano. A Assembleia de Deus tem a sua doutrina bíblica e tem também a sua confissão de fé. Quero dizer aos irmãos também que cada igreja tem pontos diferentes teologicamente falando. Assim são batistas, presbiterianos, wesleyanos, metodistas e outras igrejas, mas que não negam nem a Cristo, nem a Trindade e nem a palavra de Deus. Então, também quero dizer a todos, essas questões que vocês falam aí, desde a patrística, teologia medieval, desde as teologias antes da teologia medieval, começando pelos pais da igreja, aí prosseguindo pela Idade Média, chegando aqui à Idade Contemporânea, nós sabemos da teologia liberal, começando aí com grandes nomes, Karl Barth, Rudolf Bultmann, Paul Tillich, Emil Brunner, tudo isso a gente sabe também. Ok? Mas não é meu objetivo falar isso aqui. Mas eu estou dizendo isso porque às vezes tem um engraçadinho que pensa que a gente não sabe. Mas o meu alvo aqui é falar a palavra de Deus. Ok? Se você quer, por exemplo, analisar todas as seitas e religiões do mundo, nós também conhecemos as histórias delas. As religiões atuais também conhecemos. Ok? Todas essas questões do naturalismo, da ciência, de Darwin, também conhecemos. Mas o nosso objetivo aqui é falar a palavra de Deus. Outra coisa, eu não posso convencer você. Eu não posso convencer você com os meus argumentos. E eu não estou aqui para te convencer. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Porque quem convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Ok? Então, nós estamos aqui para isso. Eu não estou aqui para defender. Outra coisa, eu quero pedir aos irmãos que estão aí, quando começarem a fazer comentários, se você quer falar algo comigo em particular, eu estou aqui para falar com você. Agora, aqui nós estamos com o alvo de levar a palavra. E nós não estamos, quando cercear que alguém no grupo, não é porque nós não aceitamos a tua opinião. Fique certo disso. Quando nós cercearmos, ou melhor, eu vou falar o português claro, cortar você, não é porque nós não cremos, não respeitamos a sua opinião. É porque nesse momento aqui, nosso foco é a palavra de Deus. Ok? E dependendo do comentário, o Caio está dizendo aqui, pode até cortar a live. Então, se depois você quiser, meu e-mail é pastoraziel@bol.com.br. Anote, pastoraziel@bol.com.br. Apresente seus pontos de vista e eu vou também lhe responder por escrito o meu ponto de vista. E aí, fica o teu, fica o meu, e aí tu é quem sabe do que quer seguir. Ok? Mas o meu objetivo aqui é falar o Evangelho para o irmão, para a irmã, para os servos de Deus. Porque, primeiro, debates não convencem ninguém.
os homens de Deus, os apologistas, eles defendiam a palavra para mostrar a pureza da igreja, mas não convenceu os imperadores. Nunca convenceu. E os heréticos também não foram convencidos. É por isso que tinha lei para puni-los, porque eles não eram convencidos. Ok? Então, Deus te abençoe. E aqui nós estamos juntos para falar a palavra de Deus. Comigo, pastor Wagner, pastor Luiz. Nós temos aqui um casal especial. Bota aí, Caio. Aqui nós temos o irmão Clenildo Ramos e aqui a nossa querida irmã Alessandra dos Anjos, são de Imperatriz, ali da Assembleia de Deus, liderada pelo nosso amigo pastor Raul Cavalcante, né? Nós trabalhamos ali em Imperatriz, fui professor no IBAD, e quando morava em Açailândia, temos uma história e momentos bons. A irmã Creuza, sempre ali junto conosco, o marido dela, e pessoas especiais ali em Imperatriz. Clebson Bandeira, grande evangelista aí do Brasil, Clebson Bandeira. Nós vamos estar juntos se Deus quiser. Então, abraço ao pastor Raul, e é uma... Rompeu a natureza humana. Muito bem. Ponto 1. Ponto 1. A doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Ponto 2. A heresia que nega o advento do pecado. Ponto 3. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Então, a nossa lição é a lição de número 10. E vocês estão tendo aqui os 3 pontos que, na verdade, segue a lição escrita pelo pastor Ezequiel Soares, que é lá de Jundiaí. E nós vamos tratar sobre essa doutrina do pecado. Claro que não vamos explorar tudo, porque quando nós estudamos teologicamente sobre a doutrina do pecado, quais são os pontos? A origem do pecado, quando começou, aonde começou. Então vem o pecado no Éden, as consequências do pecado, a questão da imputação do pecado, a questão das consequências do pecado e como essa doutrina ela é arquitetada biblicamente e teologicamente. São esses pontos que abordam sobre o que é chamado de, nós chamamos armatiologia, doutrina do pecado. Ok? Muito bem. Então nós temos aqui apontamentos do livro. Esse livro que é escrito acompanha, aqui nós temos a lição. Esse livro é uma obra que traz mais substância para o professor dar a sua aula. Então eu faço aqui esses pontos, todos esses pontos aqui são desse livro, ok? Então nós lemos a lição, lemos o livro e eu trago a base bíblica que é o nosso fundamento assente para a nossa discussão. Vamos lá, qual é o assunto? Lição 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Isso. Texto áureo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Verdade prática. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. O pecado não é crise psicológica, o pecado não é histeria, o pecado não é simplesmente uma escolha errada, o pecado não é simplesmente uma falha moral, porque é assim que a psicologia, é assim que alguns psicanalistas e é assim que alguns moralistas querem ensinar. Que o pecado é simplesmente um erro moral, que o pecado é simplesmente uma crise de conflitos, que o pecado é simplesmente um desvio de personalidade. Não! Pecado é um desvio que acontece por causa de uma natureza caída. Pecado é, na verdade, iniquidade. Não é apenas um erro, não é apenas uma falha. Pecado revela o lado caído do homem. É isso que é pecado. Então, não venha, vamos começar por aqui. Então não venha para cá, dar uma de moralistazinha e suavizar que Deus me entende, Deus me compreende, Ele sabe que eu sou fraquinho, Ele sabe que tu é fraquinho. Mas foi Ele mesmo quem disse, todos pecaram. Deus não está dizendo, você é amadinho, você é amadinha, não é assim? Tem um pecadinho, uma falhazinha, eu te entendo. Vamos falar isso aqui já já. Então olhe para cá, todos os pregadores coaches que têm essas mensagenzinhas, sem Bíblia, sem palavra, sem autoridade do céu, aqui está a verdade de Deus. Pronto, qual é a verdade de Deus? Olha, o Senhor, Ele te ama, e por te amar, foi que Ele mandou Jesus, mas Ele amou você, mas Ele está mostrando que você é um pecador miserável, você tem uma natureza perversa, você é cheio de
iniquidade, você é um miserável. E sem Deus você não vale nada. Essa é a mensagem. E se tu se zanga com quem? Com a Bíblia. Se tu quiser se zanga com isso aqui. A Bíblia não é psicologia. Bota para cá, Caio. Eu estou começando agora. Olha para cá. Bíblia não é psicologia. Bíblia não é sociologia. Bíblia não é arqueologia. Bíblia não é história. Bíblia não é ciência. Bíblia não é almanaque. Bíblia não é livro de filosofia. A Bíblia não é tratado, não é compêndio, não é opúsculo de homens. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E se você quiser ela é o espelho que revela a tua sujeira, teu pecado, tuas misérias. Então, nada de coisinha, é porque é uma falha, Deus me compreende. Vê Isaías 64:4, corre lá, vamos lá. Hoje nós vamos correr porque tem coisa demais aqui. Só aqui eu preparei aqui 12 páginas, mas não vou falar tudo não. É só para assustar você. 64:4. Vamos lá. Como é que diz? Palavra de Deus. Palavra de Deus, 64:4. 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu. 64:4? 4. Não, então espera aí. Veja bem o que diz a palavra do Senhor. Aí está no texto de Isaías. Deixa eu ver aqui. Muito bem, muito bem. Olha o que ele diz aqui para nós. Qual é que tu está lendo aí? 50. Isso é 50. Não, 59 não. 60. É 60. Eu disse para tu aí qual foi? 64:4. É o 6, né? É o 6, mas é o mesmo capítulo, né? É o mesmo capítulo. Vai. 6. Mas todos nós somos como... Parei. O que a Bíblia está dizendo? Todos nós. Parei. Todos nós. Olha para cá. Lá em Romanos 3:23, a Bíblia diz: todos pecaram. Ou seja, todos pecaram. Independentemente de quem quer que seja. Todos pecaram. Agora, olha o que a Bíblia diz sobre você. Vamos lá. Mas todos nós somos como imundo. Mas todos nós somos o quê? Imundo. Por que tu não prega isso aí? Hein? É muito fácil eu dizer amadinho de Jesus, amadinha de Jesus, não é assim? É muito eu dizer queridinho. E quando você vem para Cristo, você é amado dele mesmo. Mas primeiramente a Bíblia mostra o que somos. Não há como resgatar, ou seja, não há como erradicar, não há como arrancar o pecado sem que primeiro você conheça um pecador. O grande problema é que ninguém quer ser confrontado. E evangelho é para confrontar. O evangelho é para mostrar as minhas desgraças. É para mostrar as minhas misérias. O que foi que Paulo disse em Romanos 7? Miserável? Homem que eu sou. Romanos 3:23, todos pecaram. Agora, observem bem que o apóstolo, aliás, Isaías está dizendo como? Mas todos somos imundo. Olha aqui, imundo. Quem é que gosta de ouvir hoje, ó irmão? Isso aqui ninguém quer. Você aceita Jesus porque você é um imundo. Quem é que quer isso? Quem é que quer isso? Quer mais? Somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Olha como ele coloca. Isso aqui não dá para islamismo. Olha aqui. Isso aqui não dá para o pelagianismo. Isso aqui não dá para o semi-pelagianismo. Isso aqui não dá para muitas seitas e pregações atuais. Porque a Bíblia, ela diz que a tua justiça é como o quê? Trapo de imundícia. Então não tem nada de bom em você. Se não for a misericórdia Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15:10: pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Então veja bem, coloque na sua mente: pecado não é falha, pecado não é um erro moral, pecado não são decisões erradas, pecado não é uma crise interna, pecado revela o lado miserável da tua natureza pecaminosa. Sem Deus, você é um trapo. Sem Deus, as suas justiças são trapo. E você é o quê? Imundo. É imundo. Sou eu não, é Bíblia. É Bíblia, palavra de Deus. Ok? Vamos lá, começando o primeiro texto. Vamos correndo. Gênesis capítulo 3, 1 a 7. Isso. 3, 1 a 7. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, Sim. árvore desejável para dar entendimento, Isso. tomou do seu fruto e comeu. Deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Muito bem. Essa passagem bíblica, ela foi bem usada aqui na lição, porque como ela trata do pecado, Gênesis 1, ela vai reportar com o que Paulo também vai dizer em Romanos capítulo 5. Porém, são duas passagens bíblicas que, se você fizer uso dessas perícopes, vocês vão perceber que elas se harmonizam, uma dando a origem do pecado, e também Paulo falando dessa origem, mas da sua consequência. E isso aqui é relevante. Por que é relevante, pastor Zéu? Primeiro, porque você tem aqui um quadro muito importante. Eu vou dizer algo interessante aqui. Aqui você tem um quadro muito importante da Bíblia. Qual é o quadro? Como tudo começou. Digam juntos: como tudo começou. Mais uma vez: como tudo começou. Então, quando você olha para o relato da Bíblia, a Bíblia, ela não revela um caos, ela não revela desgraça, ela não revela miséria, ela não revela um homem macaco, ela não revela um homem, um símil em desenvolvimento. A Bíblia não revela um homem imoral, em briga com os deuses, como a mitologia grega. A Bíblia não revela um mundo caótico, como você tem Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Protágoras de Abdera. A Bíblia não revela um mundo dominado por Poseidon. A Bíblia revela um mundo aonde Gênesis 1:31 diz como: e viu Deus que tudo era. Então pronto, a Bíblia, ela começa com uma revelação de um mundo puro. Olha aqui, ó, que Deus criou perfeito. E nesse mundo que Deus criou perfeito, Ele coloca quem para estar na liderança dessa terra? Ele coloca o homem. E quando Deus faz o primeiro homem, Ele faz com pureza, Ele faz com honestidade, Ele faz com liberdade. Olha como é que é lindo. Ele faz um homem que tem o quê? Pureza, que tem o quê? Liberdade, que tem honestidade. E que tem também o que esse homem tem? Promessa. Deus, ele faz promessa. Então, veja como é que a narrativa começa falando do homem. Deus... Fala isso, o povo não vai ouvir. E a autoridade, ele deu nome a todos os animais. A autoridade da terra, domínio. Então a Bíblia, ela não desfaz do homem, ela não mostra o homem como macaco, como qualquer livro começa aí na própria história, ou mostrando o homem da caverna, o homem de Naterdal, o homem da pedra, o homem burro. É assim que eles começam. É assim que eles começam. É assim ou não? É assim que os livros começam, é assim que a ciência quer falar. É assim que ela quer falar. Olha, observem bem uma coisa. A Bíblia mostra que Deus começa tudo evidenciando um homem que ele cria com liberdade. Deus não criou fatalismo, Deus não criou desgraça para o homem, Deus não criou infortúnio para o homem, Deus não criou miséria para o homem. Deus criou um paraíso lindo, chamado o quê? Jardim do Éden. Paraíso. Deus criou um paraíso. Deus criou um paraíso sem poluição, sem maldade, sem câncer, sem doença. Deus colocou um homem e uma mulher na terra com o quê? Pureza. E o que mais? Liberdade. E o que mais? Honestidade. E o que mais? Autoridade. E o que mais? Capacidade pensante, criativa. Porque a Bíblia diz que o homem foi feito o quê? A imagem e a semelhança. Então olha como é lindo a Bíblia. Gente, eu fico pensando, olha, bota para cá, Caio, bota para cá. Eu fico pensando como é que ateu tem raiva de Bíblia. Eu fico pensando como é que os naturais têm raiva de Bíblia. Eu fico pensando como é que tem pessoas que odeiam tanto a Bíblia. Eu fico pensando por que tem deputado, tem senador que odeiam a Bíblia. Por que não quer a Bíblia? Se a Bíblia, ela começa revelando algo lindo da natureza, do homem, do Deus eterno. E aqui ela mostra que o homem tem essa liberdade.
liberdade. Isso aqui é muito sério. É claro que tem alguns, vamos começar aqui. É claro que tem alguns que não querem a Bíblia porque tem uns certos fanáticos. Eu não vou negar aqui, tem crentes fanáticos que não conhecem a Bíblia, não estudam a Bíblia, só fica ouvindo o que os outros dizem e não confere na Bíblia. Se Deus já te deu liberdade e inteligência, é para você pesquisar as coisas. A razão da falta do conhecimento, escutem essa, a razão da falta do conhecimento escraviza, a razão da falta do conhecimento leva ao fanatismo, a razão da falta do conhecimento leva à meninice. E eu não posso negar, muitos crentes que não têm Bíblia, aí usam ela de modo errado, para criar ideias que não estão dentro do texto bíblico. Mas não são só os analfabetos da Bíblia. Existem também os analfabetos funcionais, como existem também os analfabetos teológicos. O que eles fazem? Tem deles que usam a Bíblia para legalizar seus erros, seu autoritarismo. Tem deles que usam a Bíblia para tirar vantagem na igreja, para tirar vantagem com seu poderio. Tem deles que usam a Bíblia para tirar vantagem familiar. A Bíblia nunca dá autoridade para isso. E se você pegar o texto com o contexto, jamais virará um pretexto. Porque a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus. Mas muitos aqui, eu pergunto a vocês, já usaram a Bíblia para matar? Já. Já usaram a Bíblia para condenar? Já. Já usaram a Bíblia para tirar vantagens políticas e comerciais? Pronto. Aí, uma pessoa que não conhece a Bíblia, ou um deputado ou um senador, eles pensam que a Bíblia é maléfica, porque alguns usam a Bíblia para... Olha, irmão, eu vou dizer aqui, já usaram isso aqui para me condenar. Me condenar como? Eles condenaram os negros. A igreja usou isso aqui para trazer a escravidão. A igreja usou isso aqui para escravizar mulheres. A igreja usou isso aqui para condenar judeu. O Lutero usou isso aqui para condenar judeu. Entendeu? O Hitler, com um monte de pastores teólogos, usaram a Bíblia para legalizar aqueles atos brutais. A países como, não vou citar nome aqui, que eu vou agora muito para o exterior e eles podem até dizer, rapaz, não anda falando do meu país. Não é assim? Mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Países legalizaram a escravidão, trabalho doméstico, usando o quê? A Bíblia. Por isso, quando eu li de um certo filósofo medieval, eles diziam que muitos temiam que a Bíblia fosse colocada na mão de qualquer pessoa, porque qualquer um pode fazer qualquer leitura da Bíblia, e você não vai longe. O que tem de loucura em nome da Bíblia e da fé não são poucos. Nome de igrejas horríveis, hilários. É assim ou não é? Então veja que eles usam o quê? Para criar divisão, usam o quê? Contenda. Eles usam o quê? Para criar e legalizar atos ilegais, usam o quê? Agora eu pergunto, o problema está na Bíblia? Aí Lutero dizia, o problema nunca está na Bíblia. O problema está em quem? Na interpretação. É por isso que vocês estão estudando aqui conosco, ao longo da história, o tanto de concílios. Os concílios só debateram. A Trindade já era estudado antes, a questão da mulher já era estudado antes, a questão do Espírito Santo era estudado antes, a questão da justificação pela fé. Os concílios só buscaram tratar porque os conflitos já estavam lá. Mas o problema é a mente do homem, é quem interpreta. E o outro problema, eu não quero deixar o texto falar por si, eu quero forçar o texto a falar o que ele não está falando. Então veja bem, tudo começou na pureza, na promessa, no jardim. Basta ler Gênesis e ver que tudo Deus fez bom, Deus fez perfeito. Então agora nós vamos ter alguém, nós vamos ter um protagonista. Nós vamos ter alguém que vai entrar no cenário humano e que vai poluir todo esse quadro. Como é o nome dele? Satanás. Toda essa beleza, todo esse paraíso, todo esse jardim, toda essa paz, essa quietude, quem vai atrapalhar ela, quem é? É Satanás. É Satanás. É Satanás.
E eu não vou aqui para Isaías 14, nem vou para Ezequiel, porque os críticos querem dizer que ali era só para o rei de Tiro, para os reis existentes. Eu não vou nem nesse debate aqui. Eu vou só começar com Gênesis e vou pegar Gênesis e vou lá para Jesus. Então vamos lá. Todo esse quadro de pureza, todo esse quadro de beleza, quem entra em cena é Satanás. E se vocês observarem aí o texto, Neiresh, que é a palavra para serpente, há uma lenda rabínica, eu não sigo lenda, mas eu só estou citando. Há uma lenda rabínica que diz que esse animal, essa serpente, ela, dentre elas, era mais astuta, e o diabo se valeu nela. Diz que ela andava ereta, que ela conversava. A Bíblia não está dizendo nada disso, mas quem diz é a lenda judaica. Mas eu estou falando aqui porque tem gente que pega essa lenda. E ela andava e ela conversava. Vocês podem observar que a mulher não esboçou nenhum tipo de medo ou de surpresa. Os teólogos liberais e os que querem dizer que há aspecto mitológico aqui, aí pronto, eles dizem que isso aqui não é verdade. Eu não vou duvidar, porque lá em casa eu tenho um papagaio que fala. Fale aí. Se for analisar o texto do texto hebraico, eu não estou com o texto aqui, mas que Arum é a ideia de algo muito brilhoso, que chama muita atenção, que Eva ficou admirada. Brilhante, era atraente. Era atraente. E esse Arum, isso fez bem o senhor lembrar, é hebraico, ele está dando essa ideia. Eu sei que ela tinha livre passagem no Éden, não é assim? Agora, se alguém diz assim, não, mas um animal falar, aí pronto. Eu lá em casa, como eu disse agora, eu ensino o papagaizinho, ele repete. Como é que ele fala? Aquilo ali é uma, né? A minha filha ensina um hino no inglês, ele canta todinho um hino no inglês. Ela falava antes ou depois que o diabo incorporou nela? Isso. Aí há debates. Só que ela falava antes. A primeira coisa que diz que a primeira prática de incorporação que acontece é aqui. Ele usa ela e é tão tal que eles dizem que se ela não falasse antes, Eva ia se surpreender uma serpente falar com ela. E ela não teve surpresa. Então pronto, um dia desse eu levantei de madrugada, eu fui passando, porque dizem que papagaio à noite, uma irmã minha, que ela disse, à noite ele não fala. E aí pronto, tarde da noite eu levantei para ir na geladeira buscar uma água. Quando eu fui saindo, aí o papagaio, pastor Aziel, eu disse, meu Deus, pensei que era até um anjo falando comigo. Aí eu me lembrei, não, eu tenho um papagaio aqui em casa, né? Então, escutem bem, não há do que se admirar. Isso aqui não é mitológico, irmão. Olha para cá, Gênesis 1:12 está o eixo da Bíblia. Gênesis 1:12 está o eixo da Bíblia. Quem diz isso aqui não é o pastor Aziel. O William escreve no livro dele e diz que Gênesis 1:12 está o eixo da Bíblia. Jesus Cristo disse, assim como foi nos dias de Noé. Jesus Cristo disse, a antiga serpente, o pai da mentira. Está tudo aonde? Está em Gênesis. O gênero e o aumento do pecado humano, Gênesis 6. Se você não acreditar em Gênesis, a promessa você não vai acreditar, porque Gênesis 3:15, a Bíblia diz da semente da mulher. Então, Gênesis 1 até o capítulo 12 é o eixo de toda a Bíblia Sagrada. Então, comece entendendo que tudo começa bem. Tudo começa limpo, tudo começa lindo. Nunca culpe Deus. Bota para cá, essa desgraça, essa miséria, porque veio isso. Tudo é culpa de quem? Do homem e não de Deus. Olha como é que Deus começa tudo, ok? Essa serpente, ela entra no jardim, incorporada pelo poder do diabo, e ela tem 3 marcas poderosas. Quais são as 3 marcas? Ardilosa, insidiosa, maliciosa. Veja bem, aqui está mostrando o poder do diabo nessa serpente. Eu coloco aqui que nós temos que ter cuidado com essas 3 marcas da serpente, porque aqui nós podemos analisar que essa serpente, irmãos, ela é quem vai bagunçar a casa. Quem bagunça a casa não é Deus, quem bagunça a casa não é o Senhor, quem bagunça a casa é a serpente, com a liberdade do homem. Apocalipse 12:9, corre lá, vamos lá, vamos ver aí, Apocalipse 12:9, depois nós vamos ler 2 Coríntios 11:14, corre. Apocalipse 12:9. Sim.
12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Sim. e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Muito bem. A antiga, como foi que Jesus chamou essa serpente de Gênesis 3, ligando agora com Apocalipse 2:9? Ele chamou o dragão, o diabo, a antiga serpente. Então não é lendário. E agora observem bem essa ação do diabo. Vamos correr aí, vamos lá. 11:14, 2 Coríntios. Isso. E não é maravilha, E não é maravilha. porque o próprio Satanás O próprio Satanás. se transfigura em anjo de luz. Então, muito cuidado, cuidado com a serpente velha. Está aqui. Essa serpente velha, ela é mentirosa. Essa serpente velha, ela é camuflada, se transforma em anjo parece ser Deus, mas não é. Pode vestir terno e estar profetizando, mas pode estar no espírito da velha serpente. Pode estar cantando na igreja e pulando, mas pode estar dominado pela velha serpente. E aí como é que eu sei que é a velha serpente? Olha para cá. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cantor de Deus, um pregador de Deus, que ele tem Deus na vida, ele não anda mentindo. Porque João 8,44 diz quem é o pai da mentira? É o Satanás. E quem anda mentindo é filho de quem? Então cantor, pregador, irmão, irmã, que é da igreja e anda dizendo que está cheio de Deus mentindo, quem é o paizinho dele? Teu paizinho é o cão. E tu se zanga comigo? Se tu é mentiroso, bora pra cá. Se tu é mentiroso, falso, se tu tem língua grande, se tu tem inveja, se tu anda puxando tapete de alguém, tem alguém que está te ensinando. Tu tem um professorzinho que é a serpente. E no currículo dele tem 3 argumentos. Qual é o primeiro? Ardiloso. Quando você vê uma pessoa ardilosa, maldosa, cheia de planinho para destruir, ele tá, quem é o professorzinho dele? É a serpente. Insidiosa e o quê? Maliciosa. Onde é que um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, vai estar sentado na igreja, ou um líder vai estar ali no meio da reunião, só ouvindo alguma coisa para depois maquinar e destruir? Isso é coisa da velha serpente. Então olha o recado de Deus: cuidado com a velha, ela está bem aí. A velha serpente está bem? Está bem aí. E tem uma coisa que nós vamos analisar. Observem bem que essa velha serpente, olha aqui, é o que se segue aqui, ó. Cuidado com essa velha, não é isso? Essa velha serpente. Mas há uma coisa interessante aqui. Observem bem. Quando você olha para essa velha serpente, que é o diabo, olha o que é que eu botei aqui. Ele é o quê? Exegeta e é o quê? E hermeneuta. Agora, ei. Todos os teólogos liberais, teólogos críticos, teólogos frios, quem nega, eu tenho um recadinho para vocês. E se zangarem, se zanguem com a Bíblia. Não é comigo não. O diabo tem um método dele. Todo professor tem o seu método. O diabo também tem o dele. Está aqui, na própria Bíblia, a palavra de Deus. Qual é o primeiro método do diabo? O método do diabo, se vocês analisarem na própria Bíblia, ele busca distorcer o significado do que Deus disse, não é assim? Olha aí. Rapaz, o diabo. Tu está filmando, Caio? Rapaz, é pesado isso aqui. Professor César, pastores, irmãos, o diabo tem um método que está presente nas universidades. Deus disse assim, macho e? O diabo diz não, é trans. Agora ela vai. A Bíblia diz, o casamento entre um homem e o diabo diz não, precisa não. O homem pode viver sozinho, pode casar com um jumento, pode casar com uma cachorra. Quem está bagunçando a casa é Deus? Quem está bagunçando a casa quem é? Pronto. Deus faz um homem com o aparelho dele, aí vem uma cientista, vem uma filósofa, vem uma historiadora. Não, o que define não é o órgão genital. Quem se define é você. Até a biologia, irmão, a casa está tão bagunçada que hoje a biologia não é mais ciência, não é biologia. Porque a biologia não pode dizer, esse aqui é macho. Ela não pode mais dizer.
macho, agora depende da tua cabeça. Está tudo bagunçado. Pronto. Eu agora posso entrar em qualquer banheiro. Se eu quiser urinar no banheiro que é de homem, eu posso. Mas se eu quiser entrar no de mulher, eu também posso. E olha para cá. Aqui eu não estou criticando ninguém. Você é o que você quiser. Agora eu estou mostrando o modelo de Deus. E quem é que está bagunçando? A casa. Essa metodologia, olhem para cá. E os crentes não se apercebem disso. Eu vou dizer uma coisa, bota para cá, Caio. Esse negócio de só a gente ir para a rua fazer, me diga, me ajude. Fazer manifestação, pronto, protesto. Os deputados crentes, aí chega aqui, até por deputado crente, bota para cá, Caio. Eles entram aqui também, vocês precisam votar em nós, porque senão isso não passa. Aí tem tanta coisa passando que vocês estão deixando passar. Isso aqui não é fácil pregar isso aqui não. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. A casa está bagunçada. E o diabo, olhe para cá. A gente fica gritando daqui, ou gritando não sei de onde. Mas onde é que ele está entrando? Nos currículos. Onde é que ele está entrando? Nos métodos de aula. Onde é que ele está entrando? Fazer a cabecinha das nossas crianças. Porque Piaget dizia que vara velha, você não dobra ela. Mas varinha verde, você bota para onde? Porque os velhos não vão morrer amanhã e vão nascendo o quê? Nova geração. Essa nova geração é a estrutura do futuro amanhã. Se nós não blindarmos as nossas crianças, com o ensino da palavra, culto doméstico, o pai amando. Eu preguei agora lá em Londres, eu disse, não apenas ensine Bíblia, conquiste seu filho com a Bíblia, conquiste seu filho com amor. Tem muito pai que está ensinando Bíblia, mas não conquista o coração do filho. E tem mulheres aí que estão atuando bem. A tia Jo é um talento. A menina aqui a Sueli é um talento. São mulheres que merecem o nosso apoio. A Kellen Gaspar é um talento. Deus está levantando mulheres. Aí hoje eu quero, bota para cá, Caio. Eu quero parabenizar todas as mulheres. Que Deus abençoe essas mulheres de Deus. Provérbio 31 diz que até o coração do marido confia nela. Parabéns a vocês. Mas eu estou aqui como homem de Deus para profetizar. Se levante, mulher. Seja um instrumento. Se você é juíza, é doutora, é advogada, é mãe. Oh, coisa linda. Quando eu estive lá no túmulo da mãe de John Wesley, está lá na lápide. Essa mulher criou esses filhos e botou para o mundo grandes instrumentos de Deus. O diabo tem um método dele. Vocês pensam que o método dele é só ir para a avenida? É só para ir? Não, ele está usando mentes pensantes. Ele está usando mente de doutores, criando leis, criando normas, defendendo. E aí nós estamos só gritando na rua. Sei não. Não estou dizendo que você não pode fazer uma manifestação justa, porque está na Constituição Federal. Isso ninguém pode tirar esse direito. Agora, o que eu estou dizendo aqui é que enquanto nós estamos aí, tem vários homens. Já trabalharam, irmãos, se vocês observarem, eu tenho um livro lá em casa, que um autor, ele disse que eles trabalharam tanto para colocar, não, o cérebro de fulano é diferente. Até disseram que o cérebro do negro era diferente, por isso que ele tinha que ser escravo. O diabo tem um método dele. E o primeiro método é distorcer. Se vocês analisarem, ele fez isso. É distorcer. O Deus disse assim, olha, vocês não comam, para vocês não perderem. Olha o que o diabo disse. Não. O quê? Ele disse que vocês vão morrer? Olha o diabo. Não. Eu vou mostrar aqui como é o diabo. E o diabo está de paletó hoje. O diabo está de gravata. O diabo está escrevendo em lousa. O diabo está no discurso. E nós não estamos percebendo. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar e pedir o dom do discernir. Pronto. Aí os irmãos estão só interessados em correr e gritar. E o diabo está atuando. Eita, meus irmãos.
Primeira coisa, o diabo. Teólogo diabo, professor diabo. A primeira coisa que ele faz, ele nunca vai dizer para você, logo de imediato, tem uns que já zangado não aguenta, mas ele começa dizendo, não, a Bíblia, eu não sou contra a Bíblia. Agora, cada um tem o seu ponto de vista, não é assim que ele faz? Cada um tem o seu ponto de vista. Eu tenho a Bíblia como um livro cultural. A Bíblia, eu tenho ela como um livro até histórico. Eu acho bom, eu gosto de ler meus gibis, como eu leio meu gibi, e eu respeito, né? E etc. Tem algumas coisas que não é verdade, a gente precisa de argumento. É assim que ele começa. Porque o diabo, ele é sem vergonha. Vocês pensam que ele chegou logo batendo? Ele primeiro causou admiração. Rapaz, o diabo é sem vergonha. Não foi assim? Ele disse, como é esse negócio aí? Fingindo. Lê. Então a serpente, disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Isso. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha, viu? Ele começa mostrando que a ordem de Deus não é a correta. Ele distorce a ordem de Deus. Ele começa dizendo que essa proibição, ela é uma proibição totalmente errada. Primeiro, mostra surpresa. Segundo, ele tenta distorcer. E terceiro, ele tenta ridicular que Deus é esse. Tá assim ou não está na universidade? Que Deus é esse que eu não posso amar. E quem foi que disse que tu não pode amar? Agora, tu não pode amar é o que Deus contraria. Aí a pessoa diz, mas eu não mando no meu coração. E quem te diz que o teu coração presta? Jeremias 17:9, enganoso, mais do que todas, e corrupto. Agora, se Jesus transformar teu coração, tu não aceita o que o professor diabo dá, tu aceita o que Jesus dá. Meu Deus do céu. Eita. Ele começa, né? O diabo começa aqui com uma pergunta, né? Uma pergunta colocando dúvida no que Deus tinha falado para ela. E aí, pastor Wagner, o senhor falou, o professor César, ele joga dúvida, mas a dúvida é capciosa. Sim. Ele está sabendo que ele está todo errado. Sim. E qual é uma coisa? Uma mulherzinha vulnerável, uma mulher que não tinha a estrutura que Jesus tinha, ela vai ceder. Por que ela vai ceder? Ele distorce. Ela até tenta entrar para fazer apologia. Da serpente é uma dúvida causando divisão e colocando Deus como injusto. Porque ele começa dizendo, e é isso que eu quero dizer para vocês: olha, vocês mesmos vão ver se eu sou certo ou não. Hoje a maioria dos teólogos que não creem na Bíblia, quando vão para debate, podcast, não é assim não. A Bíblia tem algumas coisas que precisam serem revisadas, atualizadas. Foi assim que pensou Paul Tillich, foi assim que pensou Rudolfo Bultmann. É assim. Nós vivemos nós não vivemos, é assim que eles começam. Nós não vivemos no tempo da caverna. Somos atualizados, nós temos pessoas pensantes. Eu já vi até pastor. Na igreja tem juiz, tem advogado. Mas esse juiz e esse advogado, se não aceitar Jesus, não entra lá não. Mas o nosso discurso é esse. É como se a Bíblia dependesse de mentes hábeis para ser Bíblia. Nós vivemos em pleno século XXI, não somos retrógrados, não somos, na verdade, seres ignóbeis, né? Assim que eles começam, aí vocês acham bonito, né? Vejam bem, prestem atenção. Lamentavelmente, a Bíblia tem as suas dissonâncias, e em nome da religião, vocês já viram que as religiões, ao longo do tempo, elas escravizaram, e é isso que nós podemos analisar, porque veja bem, Frankfurt, os pensadores de Frankfurt, aí você fica ali, né? É mesmo, bate até palma, porque veja bem, nós temos que compreender que essa Bíblia, ela tem uma tradição histórica e ela foi construída por homens. Agora você não vê nenhum professor, olha para cá, bota para cá, Caio, bota para cá.
Você não vê nenhum professor dizendo, não crê na mitologia da Grécia. É tudo baboseira. Não crê em Platão, não crê em Aristóteles, não crê em nada. É tudo babo. E você vê que Platão não deixou nada escrito. Não é assim? Aí eles creem mais no que eles dizem do que na própria palavra de ele. Pronto, um professor odeia quando um aluno diz, a Bíblia diz. Mas ele não odeia quando lá dentro estão dando lendas. Meu Deus do céu. Aí o método dele é esse. O professor diabo, ele está aí. Pronto, aí veja bem. Então veja bem, nós temos pautas na Bíblia que precisam serem reformadas. Nós estamos atrasados. Aí o diabo é o método dele. É o método dele. Aí não aceita. Aí o que é que acontece? Vamos tirar isso aqui de hotel. Vamos tirar isso aqui de repartições públicas. Vamos tirar isso aqui, não é assim? Vamos tirar isso aqui de escolas. E aí está aí. Está aí. E aí, o que é que o diabo diz? O Deus de vocês é egoísta. O Deus de vocês é prepotente. O Deus de vocês só quer para si. Porque ele não quer revelar para vocês que quando vocês comerem, vocês serão. Pronto. Vamos lá. Só para os irmãos observarem. Agora veja bem. A mulher, cadê aqui? A mulher, aqui eu coloquei, não converse com o diabo. Irmão, não converse com o diabo. Primeiro, porque o diabo é o quê? É o pai da mentira. João 8,44. Nunca se firmou na verdade. Apocalipse 12,9. É a velha serpente. O antigo dragão. A velha serpente. Satanás. Não converse com o diabo. Se você conversar com o diabo, você não tem argumento para vencer o diabo. É por isso que a Bíblia diz, está lá em Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é assim que a Bíblia diz? E quando você enfrentar o diabo, é assim: Satanás, não adianta tu vir, porque eu já tenho a palavra de... Como foi que Jesus venceu o diabo? Está escrito, está escrito, está escrito. Ele inventou campanha de sal, ele inventou pisar na terra, ele inventou óleo santo, ele inventou palavra-chave, ele inventou reza, ele inventou uma oração secreta. Oração para vencer o diabo. Agora tem isso aí. Não tem? Oração secreta. Eu comprei um livro que aí diz: oração secreta para você entrar no sobrenatural e vencer o diabo. Eu te dou 2 oraçãozinhas para tu vencer o diabo. Olha para cá. E tu não precisa nem me pagar ela. Tu não precisa me pagar. Tu não precisa dar milhões para mim. Eu só vou dizer dar 2. Vamos lá. 1 Pedro 5,8. Depois Tiago 4. Vamos lá. Eita, glória a Deus. Corre, que eu já vou encerrar. Essa é a primeira parte. 1 Pedro 5,8. Sim. Sede sóbrios, vigiai. Isso. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse negócio de tu dizer, eu quero dizer que nesse momento, a quilômetro de distância, eu estou botando o diabo para correr. Tu não bota nada. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Jesus que jejuou quantos dias? E orou quantos dias? Onde foi que o diabo ficou? A distância de quilômetro? Ele foi bem pertinho. Oração não afasta o diabo. Bota pra cá, Caio. Oração não afasta o diabo. Oração não afasta medo. Oração não afasta o terror. Não. A oração te fortalece para resistir o diabo, resistir o temor, resistir o medo e seguir em frente. Eita glória. Eu vou te dar um conselho, bota pra cá, Caio. Você que está aí dentro de casa nesse momento com medo, você que está aí dentro de casa nesse momento, você diz: Senhor, não consigo, eu sou pequeno. Pega todos os teus temores e diga: eu sou pequeno, eu não tenho força, eu não tenho nada, o diabo é sagaz, mas meu Senhor, eu acredito em Ti, eu confio em Ti. E levante a tua cabeça e siga em frente. O diabo vai ficar ao teu derredor, mas não vai te atrapalhar, não vai te atrapalhar. Segunda oração, 4,7 de Tiago. 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Saiba que Ele é grande, saiba que Ele é soberano, saiba que quem tem o poder é Ele. Quem tem o poder não é Exu, não é Caveira, não é Zé Facada, não é o Zé Pilintra, não é o Tranca-Rua, não é o Tranca-Caveira, não é o Abre-Boca. Quem tem o poder é Deus. Resistir ao diabo. E Ele fugirá de vós. É para resistir. Eu acho tão linda a Bíblia que lá em Lucas, aqui em Mateus 4, Jesus só disse assim no verso 10: retira-te, Satã. Mas a Bíblia diz: por um pouco tempo. Ou seja, o diabo nunca deixou. O diabo sempre estava pertinho de quem? De Jesus. E tinha um diabão
Aí pá. Tinha um diabo auxiliar. Ai, meu Deus do céu. Tinha um diabo diácono e tinha um diabo presbítero. Ó, quando vocês fizerem meus cortes, vamos pra cá. Quando vocês fizerem meu corte, eu peço em nome de Jesus. Não vem agir com maldade comigo, não. Hein? Pega o antes, ô filho, pega, porque senão tu vai ser um aluno do diabo. Esse é o método do diabo. Não isola não, porque eu estou dizendo que tem presbítero do diabo, tem o quê? Pastor do diabo, e tem diácono do diabo, e tem crente do diabo. Quer ver? É João 12, vamos lá, 1 João, aliás, 1 João não, João 12. 12, bem aí o diabo, pastor, e aí Jesus subindo um monte, orando em monte, o diabão pertinho dele. É assim, irmão, 12, né? João 12. 12, verso 12, né? Cadê aqui? 12, 21, né? Não, peraí, deixa eu ver aqui, é aqui, 12, Ser enviado, não falo de voz, o que aí nós temos o 6, né? 12, 6, não é isso? Mas ele está dizendo aí que é o diabo puro. Vai lá, lê aí como é que diz. 12, 6. Lê primeiro ali, vai. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, Sim. mas porque era ladrão. Ei, o que ele era? Ladrão. Ladrão. E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ele era o quê? Ele era o quê? Ladrão. Antes de ser ladrão, ele era o quê? O que ele era? Era discípulo. Era discípulo. Andava com quem? Com Jesus. Via Jesus fazer o quê? Milagre. Pronto, Jesus tinha um auxiliar que andava com ele, do ladinho dele, mas era o quê? Ladrão. Era um ladrão. E a Bíblia diz que ele dizia isso porque ele era do diabo. Ele fazia isso porque ele era do diabo. Então pronto, está lá em Lucas 22, 3, não é isso? Ou seja, então veja bem, muito cuidado, muito cuidado. Observem bem. Onde foi que eu fiquei? A oração para vencer o diabo, não foi? Eu citei 1 Pedro 5:8 e Tiago 4:7. E aí pronto, e se você pegar, quer vencer? Efésios 6:10 até o 18. Colocar toda a armadura de... Então pronto. Não tem essa não, irmão. Olha, pode largar essa besteira, pregador, eu tenho uma oração secreta. O povo não lê Bíblia, aí a multidão cai nessa onda. Não é assim? Mas nós podemos entender. Então, observem bem que aqui, meus irmãos, essa mulher era inocente, essa mulher era ingênua, essa mulher, ela não era um páreo para Satanás. E gente ingênua, e gente que não tem Bíblia, e gente que não ora, e gente que não tem a verdade, é terreno fácil e fértil para falso profeta, é terreno fácil e fértil para pastor enganador, é terreno fácil e fértil para pregadores que iludem. Agora, quem tem Bíblia é diferente. Não, eu vou saber, irmã, eu creio nessa profecia, mas eu vou esperar ela se cumprir. Irmão, eu creio nesse sonho, mas eu vou esperar ele. Pronto, pastor, eu ouvi sua mensagem, eu vou chegar em casa, vou conferir na Bíblia se a sua mensagem está certa. São os é assim, pronto. Eita, meu irmão. Então veja bem, não converse com o irmão. Hoje tem pastor que quer fazer show, ele chama a pessoa endemoniada. Aí pronto, o que tu quer? Eu vim matar ela. E quem é que não sabe que o diabo vem matar? Né? O que é que tu quer? Eu vim destruir. Olha aí, gente, humilhando a pessoa, desmoralizando uma pessoa, colocando aquela pessoa em ridículo, expondo ela. Eu, quando tenho uma pessoa endemoniada, eu digo logo assim: bota ali para trás. Aí eu desço para expulsar. Eu não quero fazer show. Eu vou fazer show com um demônio. Que o diabo quer o diabo quer show. Ele não quer palavra na igreja, ele não quer doutrina na igreja, ele usa alguma coisa para atrapalhar a mensagem. E o que ele faz? Show! Aí pronto, aí lá vem. O que tu vai fazer aqui, diabo? Matar ela. Esse teu trabalho, tu fez ele que tempo? Era 10 anos. O que tu quer com ela? Matar. Qual é o teu nome? Então veja bem. Então veja bem, irmãos. Aí ele está falando aqui, é um exemplo. Aí ele está falando, o diabo está falando. É verdade o que ele está falando? E o próprio Jesus disse, um irmão disse para mim: pastor, mas eu sob a unção do Espírito. Quer dizer que o diabo agora vai mudar de natureza só porque tu está no poder do Espírito. O poder do Espírito não é para tu fazer o diabo falar a verdade. O poder do Espírito é para tu pregar a palavra. O poder do Espírito é para tu andar no Espírito e não para você andar conversando com o diabo. Meu Deus do céu.
Quando Jesus fez essa conversa, Jesus estava querendo expor a pessoa ou expor o que o diabo estragava numa pessoa? Era só isso. Olha, quando Marcos 5, uma legião, ele queria mostrar o poder do diabo destruindo aquela pessoa. Quando aquela mulher que andava 12 anos, ele disse, olha, eu não poderia libertar essa filha de Abraão, que o diabo tem escravizada há 12 anos. Então, nunca converse com quem? Com o diabo. Nunca converse com o diabo. Nunca converse com o diabo. Não gaste teu tempo. Quando você for evangelizar, aí a pessoa, essa Bíblia não vale nada. Essa Bíblia, meu querido, Deus te abençoe. Não é assim? A Bíblia diz que Paulo chegou num lugar e foi pregar e o povo não começou a gritar e não queria ouvir. O que ele fez? Ele saiu. Jesus disse, não lance as coisas santas aos cães e aos porcos. O diabo, ele disse que Deus era egoísta. E aí vocês podem observar os verbos que levaram. Esses verbos são intensivos lá no texto hebraico. Os verbos que levaram à queda. Vamos ver lá. Observem bem. O que ela fez? Vendo a mulher que a árvore era boa. Primeiro, ela fez o quê? Viu. Depois? Desejou. Depois? Eu acho que é o dar ou tomar, né? Dar. Ela, veja bem, ela viu, tomou, comeu e deu. Ela deu para quem? Para o seu marido. Tem irmão que peca e ainda dá para o outro. Rapaz, vai que é bom. Não é assim? Tu já foi naquele motel? É assim. É assim que o diabo faz. Aí você vê os 4 verbos que trouxeram a derrota. Qual é o primeiro? Ver. Primeiro, porque ninguém é pecado a ver. A Bíblia diz que os olhos não cansam de ver e o ouvido está lá em Eclesiastes primeiro. Os olhos não cansam de ver, o ouvido de ouvir. A questão não é ver. Por exemplo, pode passar uma mulher ali, porque tem pastor que quando vai para a praia, aí ele vai para a praia, ele quer andar que nem aquele boi que bota, como é o nome? Aquele negócio que ele bota para o boi olhar só para cá. Viseira, né? Viseira, não é isso? Aí pronto, aí ele vai na praia, ele bota até a Bíblia. Esse aí está cheio de pecado. Que essas santidades assim nenhuma presta, não é assim? Eu vou na praia, aí eu fico até olhando. Eu até digo, Daniel, o jeito daquela mulher ali, eu digo. Porque eu tenho domínio, autodomínio pelo Espírito Santo. Eu posso ver, eu posso olhar, mas eu não posso desejar, porque não é meu. Então pronto, aí eu passo, pronto, até a senhora passa, bom dia, pronto, eu disse, bom dia, como é que está, tudo bem? Pronto, é assim. Agora, o pecado é que, na verdade, ela não apenas viu, ela viu que o fruto era saboroso. O ver dela estava errado? Não era saboroso? Era. Mas ela viu e fez o quê? Tomou. Pronto. Ela viu e desejou, não é isso? E depois ela fez o quê? Comeu. Tomou. E depois ela fez o quê? Comeu. E depois ela fez o quê? Deu para o marido. Aí estão os passos da derrota. Quando você lê Josué 6, Josué 7, Acã, aconteceu a mesma coisa. Viu? Cobiçou, tomou, escondeu. São os passos para a queda. Então ele acusa Deus de egoísmo, de falsidade. O diabo é sem vergonha. Ele diz que Deus era invejoso, porque quando ele diz, ele não quer dar para vocês, ele é egoísta, ele é invejoso, esse Deus de vocês. E tem um homem na história da igreja, lá do 2º século, que ele diz que o Deus do Velho Testamento era um Deus malvado, e ele inventou a própria Bíblia dele. Está aí. Meus irmãos, aqui está a decepção. E em último lugar, vamos agora observar o quadro. Olha o que eu coloco aqui. Cuidado com a proposta de Satanás. Satanás disse, vocês vão ver um mundo que vocês nunca viram. Vão ver um paraíso que vocês nunca viram. Vocês vão ser o que o Criador de vocês é a criatura querendo ser o Criador. Vocês serão como o Criador. Satanás sabia que nada daquilo era verdade. Nunca vai mostrar o lado ruim. É o rapaz que diz, não, vamos ter só uma noitada. Não sabe as tragédias que vão trazer para a sua vida. Não, vamos para a balada. Não sabe o que pode acontecer na sua vida. O diabo faz muitas propostas. O quadro que ele pinta é bonito, mas é só ilusão. Irmãos, a Bíblia diz que quando comeram, o que diz?
abriram-se os olhos. Eita. Pecar. Subitamente era como se, pastor, professor César, era como se fosse assim um milagre. Os olhos físicos se abriram. Qual foi a primeira coisa que eles viram? Estavam nus. Oh, rapaz. Essa nudez ali era a nudez pecaminosa. Era a vergonha que agora eles estavam sentindo. Isso. Caiu a ficha agora. Aí o que acontece? Olhe para cá. O quadro que o Satanás disse que eles seriam como? Como Deus, sabendo o bem e o mal. Eles se tornaram em deuses. Deus com D minúsculo. Pode falar aí. Interessante que a proposta era ter conhecimento pleno. De um lado, uma ponta a outra. E a única coisa o conhecimento que eles tiveram é que caíram. Se tornaram, olha, por isso que às vezes as pessoas falam que se tornou, em vez de se tornar Deus, se tornou miserável, que o texto diz isso, perde tudo. Perdeu tudo, e o que acontece? Se rebaixam, e aí aquele quadro de superioridade, de grandeza, proposta. Ei, olha, bota para cá. Tu tá com os 3 domingos que não vem, né? 3? Bota para cá. Então bota para cá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nunca cai nessa proposta que o diabo vai me dar poder, vai me dar riqueza, vai me dar glória e eu vou ser grande. O diabo é pobre, ele não tem nada para te oferecer. Jesus tomou tudo, nem a chave da casa dele, ele não tem nada. Por isso que ele quer incorporar, nem casa ele tem. Então o que acontece? Ele vai te fazer propostas, mas todas as propostas de Satanás são o quê? Mentirosas. Abriram-se os olhos. Agora olhe para cá, o que eles receberam? Perceberam que estavam nus. A segunda coisa, se esconderam. A terceira, tentaram se vestir com as suas ações. Viram que estavam pobres, viram que estavam nus, viram que estavam na solidão e viram que Deus não estava mais com eles. Resultado, o que acontece? Desespero. O pseudepígrafo diz que quando eles saíram, que Deus tirou, perderam o paraíso, perderam a glória, perderam a comunhão, perderam a paz. É isso que o pecado traz. Romanos 6, 23, 24. O salário do pecado é a morte. Adão chorava sem parar, porque perdeu o paraíso que Deus havia dado. Consequências do pecado. Vamos ao segundo texto. Esse aqui eu vou ser breve. Eu estou com quantos minutos? Já estou com 1 hora aí. Só nesse texto. Era para tu ter me avisado. Vamos lá. Romanos 5. 12 a 14. Isso, vai. Aí eu vou ser rápido aqui. Vamos lá. 5, 12 a 14. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim. Só até o 14. Só até o 14. Só até o 14. Pronto. Já leu? Já. Vamos lá. Primeiramente, esse texto aqui, nós temos aqui, os efeitos da desobediência de Adão e a obediência de Cristo. Então veja que agora o apóstolo São Paulo vai pegar o mesmo episódio de Gênesis 3 e ele vai tratar isso aqui de uma perspectiva bíblica e teológica. E eu vou ser breve aqui para vocês entenderem. Quando vocês leem esse texto, ele é bem conciso. Esse capítulo 5 ele é bem conciso. Só que aqui tem verdades grandiosas que Paulo ensina que ele não dá detalhes. Ele apenas ensinou. Vamos dar um exemplo. Paulo diz assim: todos pecaram. E todos pecaram em Adão. Mas veja que Adão não gasta, aliás, Paulo não gasta tinta explicando como é esse pecado. Que todos foram atingidos. Não há ideia de Paulo, ou melhor, não há explicação de Paulo sobre essa questão. Porque o que o teólogo faz? O teólogo fica tentando entender como é que esse pecado de Adão atingiu toda a humanidade. É assim ou não é?
Pronto, ele só faz explicar. E se vocês analisarem, ele tem aqui um argumento, a fortiori. Esse argumento é que é bem forte, porque ele está apresentando com mais razão. Veja que ele mostra o resultado da ofensa de Adão. A ofensa de Adão trouxe morte, trouxe pecado, trouxe separação, trouxe desgraça. Mas ele mostra que o sacrifício de Cristo é mais potente. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, o que Cristo vai trazer é mais poderoso do que aquilo que Adão trouxe. Adão trouxe morte, Jesus traz vida. Adão trouxe vergonha, Jesus traz a nova honra. Rapaz, é coisa linda. Aí eu fico pensando que tem teólogo que fica querendo gastar mais tempo explicando a desgraça do que a graça. Meu Deus do céu. Não é assim? Aí eles ficam, mas como é que pode? Como é que Deus sabia que ia pecar? O que é que tu quer com isso? Leia João 3,16. Deus amou e enviou Jesus. O amor cobre toda a multidão de pecados. Mas esse texto aqui, ele é pesado por isso, porque Paulo é conciso, ele entra, pastores, professores, irmãos, ele entra num assunto grandioso, mas ele não vai gastar tinta, ele só vai dizer, foi assim. Pronto, aí vamos lá. Observem que ele aqui vai tratar da universalidade do pecado, ok? Eu falei desse argumento a fortiori, e ele também é uma obra mais potente. Uma entrada histórica. Veja que Paulo, ele não traz a ideia do pecado daquele momento dele. Ele busca uma ideia do pecado biblicamente, começando com quem? Com Adão. Ou seja, ele não vê Adão como uma lenda, ele não vê Adão como uma história sem H, ele vê uma história real que domina o homem no pecado, não é isso? Pronto, veja o verso 12, olha como é que ele diz o verso 12. Só a primeira frase. Verso 12. Pelo que, como por um só homem, entrou o pecado no mundo. Então ele está mostrando isso de modo histórico. Pelo um só homem entrou o quê? O pecado no mundo. Então já cai aquela ideia de uma segunda Eva, de um segundo Adão. E alguém diz, não, eles ficaram reservados. Então, se Paulo está ensinando isso aqui, o ensino de Paulo é errado. Porque se tivesse um outro Adão, complicaria tudo, porque ele disse que o pecado veio só pelo um homem só. Então pronto, e atingiu toda a terra. Esse mundo aí é a humanidade. Aí o apóstolo São Paulo vai levantar outra questão grandiosa. Ele vai trazer a consequência do pecado. O pecado, está onde aqui? Conceito paulino de solidariedade racial e familiar. Isso, já. Ele vai trazer aqui a consequência do pecado. Veja aí, ainda no verso 12, olha o que ele diz. 12. E pelo pecado a morte. E pelo pecado a morte. Veja que lá em Adão vem a morte física, a morte espiritual, não é isso? E nós temos também a morte eterna, separação total de Deus. E o apóstolo São Paulo aqui, ele mostra a morte espiritual, ele mostra a morte física por causa do pecado. Romanos 5,12, a morte passou a todos os homens. Agora, nós vamos ter um problema seríssimo. Mas Paulo não explica, agora sim, Paulo não explica como é que um homem só peca, e esse pecado só atinge toda a raça humana. Aí Paulo não explica, mas você tem dois conceitos judaicos que explicam. Aí o que é que o teólogo faz? Ele pega a Bíblia e joga para complementar o que Paulo está dizendo. Vamos pegar aí, rapidinho. Dois textos, nós vamos falar da solidariedade racial, conceito paulino da solidariedade racial e familiar. Josué 6, 17, 18, Gênesis 14, 18, 20. Vamos analisar isso aqui para a gente entender o pecado. Não precisa muito mexer com muita coisa não, é só a Bíblia. Vamos lá. Josué 6. Isso. 6,14. Isso. Assim rodearam outra vez no segundo dia e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. 17. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema.
para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Então veja bem, agora Gênesis 14, 18, vamos lá. Aí a gente vai explicar aí direitinho, vamos lá. Corre. 14, 18. 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, Isso. o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Isso. E deu-lhe o dízimo de tudo. Pronto. Nós temos aqui dois exemplos do conceito paulino da solidariedade. Um é o caso de Acã. Acã pecou, mas não pecou só ele. Pecou quem? A sua propriedade, a sua família, os seus bens, e tudo foi levado. Solidariedade da raça. O outro exemplo é que quem paga dízimo é Abraão, mas a Bíblia diz que Levi pagou o dízimo nos lombos de Abraão. Ou seja, se vocês analisarem, ele só vem 200 anos mais tarde. Mas como é que Levi pagou o dízimo? Porque Abraão era do mesmo tronco familiar de Levi. Então aqui você tem a solidariedade da raça. Aí você tem que entender que Adão era indivíduo, mas ele também era, ao mesmo tempo, a raça. Por quê? Dele é que vem toda a humanidade. Então nós temos 3 teorias para explicar isso aqui. A primeira teoria que nós podemos observar aí é a teoria do realismo. Ela é de Agostinho de Hipona. O que ele dizia? Todos estavam presentes em Adão. A segunda teoria que você tem aí, e onde é que está esse texto, pastor? Hebreus 7, 9 até o verso 10, que é o caso de Abraão. A segunda teoria, chamada de teoria da imputação federal, de João Calvino. O que ele dizia? Adão era o representante legal de toda a humanidade. Qual foi o texto que Calvino usou? Romanos 5, 19. Porque como pela desobediência de um só homem. E a terceira teoria é a traduciana, que ela vem de Tertuliano e Lutero. O que eles dizem? O pecado original é transmitido de uma geração pela herança natural da alma. Porque dentro da história do pelagianismo e semi-pelagianismo, vamos falar sobre isso, veja bem, eles diziam que a alma não nasce com a pessoa, ela vem depois do nascimento. E isso é prejudicial, porque se é assim, o pecado não vem com ela. Não é assim? Mas a Bíblia diz, Deus soprou, Gênesis 2, o homem se tornou o quê? Alma vivente. Então, essas 3 teorias, a terceira, defendida aí por Lutero e defendida por Tertuliano, o pecado original é transmitido de geração em geração pela herança natural. Então, você vê que ele trata isso. E qual é o texto bíblico? Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu. É bom lembrar aos irmãos que aqui Davi não estava falando do pecado com Batseba. O texto ali não é. O com Batseba é lá pelo 32. Aqui era o conceito do pecado original. Então, veja que Adão é ao mesmo tempo indivíduo, mas ele também é raça. Então, quando ele peca, eu pequei com Adão. Nós pecamos porque dele vem todas. Pronto. Quer provar isso? Vamos lá para Atos 17. E de um só. Não é isso? E de um só. Eu acho bom a Bíblia, irmão. E de um só. Fez toda a raça. Atos 17. Atos 17. Pronto. Deu 28. Vamos lá. 28? Uhum. Porque aliás, nele... 26. 26. Isso. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. Pronto, sobe aí. Toda, ele fez o quê? A geração dos homens. Então pronto. A Bíblia diz que de um só homem veio toda a raça humana. Então quando Adão peca, mas eu tenho que levar o seguinte, nós temos o pecado individual de Adão no Éden, não é isso? E nós temos o pecado experimental. Por exemplo, a criança quando ela nasce em pecado? Sim, ela tem uma natureza pecaminosa, mas ela tem pecado experimental? Aí é diferente. Nós temos a natureza pecaminosa, é tipo o crente. O crente deixou de ter a natureza pecaminosa? Não. Cristo implantou a nova natureza, mas essa nova natureza sufoca, mas ela não foi erradicada ainda. Por isso que Paulo diz, andai, 5, 18, 17, aliás, 5, 16, 17. E não cumprirei os desejos
da carne. Por isso que Paulo diz que em nós há uma guerra, ok? Então, o pecado presente no mundo e a ausência de lei. A Bíblia diz que quando Adão pecou, Deus sentenciou, porque Deus tinha dado uma lei. Qual era a lei que Deus tinha dado para Adão lá no Éden? Não coma desse fruto, não é assim? Mas aí, desde Adão até Moisés, olha o problema. Desde Adão até Moisés não tinha lei. E aí, esses que pecavam sem lei, eles deixam de ser condenados? Por que não deixam? Por que o senhor acha que não deixa? Porque preste bem atenção. De Adão, a Bíblia diz, o Paulo falou que de Adão até Moisés não tinha lei estabelecida para o pecado. Não tinha. Porque lá em Gênesis, Adão peca individualmente, mas Deus tinha dado uma lei. Por isso que pecado é transgressão, porque ele quebrou a lei de Deus. Mas a Bíblia diz que de Adão até Moisés não havia ainda a lei. E os homens pecavam. Aí o que acontece? Paulo vai complementar isso. Ele diz, mesmo sem lei, todos tinham a lei escrita nos seus corações. Então não quer dizer que só pelo fato deles não terem lei, o que eles pecaram tudinho, Deus vai levar para o céu. Nada a ver. Ok? Vamos lá, Caio. Então, primeiramente, nós colocamos aqui, eu vou ser breve aqui agora, para a gente já concluir. Vamos lá, mas eu tenho que explicar isso aqui para os irmãos. Primeiro, nós temos a definição do pecado. Cadê, pastor? Definição bíblica e teológica do pecado. Transgressão da lei, não é isso? Olha, quando Adão pecou, Adão quebrou uma lei. Deus deu liberdade, Deus fez na pureza, mas Adão e Eva pecaram. Então veja bem que nós, quando olhamos para essa passagem, qualquer que comete pecado transgride a lei. 1 João 3,4. Então, se vocês analisarem, essa palavra transgressão é a violação da lei de Deus. Essa é a palavra comum. Nós temos a palavra hamartia. A gente diz amartia, mas não é. No próprio texto original, a gente diz hamartia, que é a doutrina do pecado. Que significa errar o alvo, significa desviar do caminho certo. E aí era quebrar a lei, ok? Então, quando você olha para essa expressão, você tem pechá, que é rebelião contra Deus, Isaías 1:2. E você tem avon, que é para a iniquidade, ou seja, para revelar o lado errado. Porque se eu usar só hamartia, errar o alvo, aí eu vou dizer que o pecado é só errar um alvo, é só uma escolha. Mas eu só erro o alvo por causa da minha natureza pecaminosa, que ela é iníqua, ela é miserável, ok? Então, dentro do aspecto teológico, o pecado é a condição herdada de Adão e Eva, Romanos 5,12. O pecado é pessoal, cometido pelo ser humano. Todos pecaram, Romanos 3,22. O pecado pode ser de omissão ou também de comissão. Não fazer o que é certo ou praticar o que é errado. Teologicamente, o pecado pode ser contra o Espírito Santo. Aqui nós podemos analisar no segundo ponto, que nós temos os efeitos do pecado. Primeiro, separação entre homem e Deus, Isaías 59:2. Eu não ouço vocês, eu não respondo vocês, porque as vossas iniquidades fazem separação. Pronto. Aí, morte física e espiritual, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Então você tem aqui todas as consequências. Segundo, definição do pecado. Eu vou ser breve aqui. Nós temos 5 palavras no hebraico. Eu não coloquei aqui, mas o Caio vai colocar ela aí para vocês. Eu não coloquei no quadro. 5 palavras no hebraico para pecado. Ratá, que essa palavra quer dizer errar o alvo. Avon, iniquidade, perversidade. Ok? É algo que traz a deformidade. Olha, irmão, olha, bota para cá, Caio, bota para cá. O pecado como avon não é apenas um errar o alvo, traz deformidade. O homem no pecado é adúltero, diz palavrões. O homem no pecado mata, comete pedofilia. O homem no pecado é imoral. O homem no pecado ele faz coisas horríveis. Vocês podem observar, uma mulher no pecado, ela é deformada. Então, avon é a deformidade do homem. A Bíblia diz que Deus fez o homem bom. Está lá em Eclesiastes, me parece 7:20. Deus fez o homem bom, justo, perfeito, mas ele ficou deformado. Eita, meu Deus. É a segunda palavra. A terceira palavra, pechá. Essa palavra aí, pechá, é transgressão ou rebelião. Fala daquela pessoa
que se manifesta contra a autoridade de Deus. Esse pechá é aquela do ateu. Eu não creio em Deus. Esse pechá, bota pra cá, Caio. É aqueles que vão para a rua, pega o crucifixo e faz uma caricatura de Jesus e fica brincando com a Bíblia, desafiando a autoridade de Deus. E não tem paz um país, não tem legalidade um país, não tem justiça um país onde não respeita as coisas de Deus. Todo país que desafia a Deus, escola, homem que desafia a Deus, tem consequência. Então esse pechá é uma rebeldia contra Deus, se levantar contra. Rechá é a impiedade e a maldade. O rechá aqui, professor César, envia aquela pessoa que ela é maléfica. Ela, para matar a outra, ela não mede distância. Para falar mal do outro, não mede distância. Para usar a internet, para acabar com alguém, não mede distância. É o rechá. Olha para cá, bota para cá, Caio. Bota para cá, deixa eu dizer uma coisa aí. Você, escute bem aqui, na autoridade de Deus, você que usa a internet para acabar casamento de alguém, acabar a vida de alguém, acabar a história de alguém, e você que diz assim: eu só recebi as denúncias, eu não tinha. Você está espalhando fofoca, está espalhando conversa, está aumentando o crime. E o que acontece? Esse rechá é alguém que tem a perversidade. Eu compro essa matéria, eu compro ela, me dá ela, manda ela para mim. Espalhar o que é bom e maravilhoso é importante. Ah, pastor Zé, mas a gente não pode se calar. Não pode se calar? Pastor está errado, está roubando dinheiro da igreja, está em adultério. Então filme, pegue documento, leve para a convenção, leve para os órgãos. Não procedeu, leve também para a justiça. Mas que você não seja um rechá que quer uma história só para acabar com a história de alguém. Meu Deus do céu. É o pecado da injustiça. Aí nós temos a última, acham. Essa palavra acham é a culpa, é a ofensa. Por isso que nós precisamos dos sacrifícios de Cristo. Agora vamos para o grego. Se vocês analisarem no grego, eu coloquei também 5 palavras. Hamartia, errar o alvo, desviar do caminho. Ok? É a humanidade que está fora de Deus. É o que anda pela porta larga, pelo caminho espaçoso, é a Broadway, é do pecado, é da miséria. Vem pra cá, aqui tem desgraça, tem miséria, eu tô nela. E aí? Aí você tem anomia, sem lei. Nós não queremos negócio de Deus, nós não queremos negócio de casamento, nós não queremos negócio de Bíblia, nós não queremos negócio de fé, nós não queremos templo, nós não queremos tradição, nós queremos os meninos do jeito que é pra ser. O povo não quer mais, está na bagaceira. Bagaceira veia grande. Pronto. E essa aí é um desrespeito que as pessoas querem viver sem lei. Eita. Parábasis. Parábasis é a palavra que é quebrar os limites, é passar por cima. A Eva, ela quebrou os limites, ela passou por cima. A bicha já quebrou tudo, mas ainda Jesus teve misericórdia dela. Jesus teve. A diquia, injustiça, maldade. Aqui mostra as ações contrárias à justiça. A diquia é quando você sabe que não é para roubar e você rouba. Sabe que não é para mentir e você mente. Sabe que não é para ser adúltero e você adultera. A diquia. Vamos lá. Plane, essa palavra plane é erro ou desvio. É aquele pecado que é da falsidade. Você sabe que não é para fazer, sabe que não é para falar mal dele, mas fala. Sabe que não é para andar na falsidade, mas anda. Tem aí, ele vai colocar aí na tela para vocês. Então são 10 palavras ao todo. Agora vamos lá. Definição de hamartia, mostra aqui o pecado original, uma condição universal, poder do pecado por omissão. Terceiro, como a doutrina bíblica, ela trata a questão do pecado. Primeiro, onde é que está aí? A totalidade, né? Cadê? A universalidade. Pronto, a extensão do pecado. Quando a gente fala da extensão do pecado, ela não atingiu um indivíduo, ela não atingiu um grupo, ela atingiu o quê? A humanidade. E quando ela atinge toda a humanidade, como nós estamos falando aqui, aí nós estamos falando da universalidade do pecado. E quando se fala dessa universalidade, Paulo diz em Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado no mundo. Em Romanos 3,23, todos. Então pronto, a universalidade do pecado é algo certo. Não é apenas específica. Não, é só para isso aqui. Foi só esse grupo. Não, todos pecaram. E essa universalidade do pecado, o que ele traz? O pecado, ele atinge 3 coisas. Vamos lá, digam comigo para vocês despertarem. Letra A, a mente.
Letra B, coração. Letra C, a vontade. O que o pecado afeta? Mente. Aí, se vocês analisarem 2 Coríntios 4:4, Deus deste século cegou o entendimento, a mente, o entendimento, está tudo atingido pelo pecado. Afeta o coração, Jeremias 17:9, enganoso é o coração. Afeta a vontade, Romanos 7:18, porque em mim não habita. Pastor, é porque é o seguinte, pastor Aziel. Caio, tu está filmando, Caio? Pastor Aziel. Eu digo, diga, irmão, eu vim aqui porque eu estou largando minha esposa. Eu disse, mas por que, irmão? Eu não sei, pastor. Eu não tenho mais vontade de amá-la. Aí chora. E eu só olhando. Nossa, é vergonha isso. Eu olhando, eu digo, meu Deus do céu. Eu não tenho mais vontade. Tu está filmando, Caio? A tua vontade sem Deus. Meu Deus. Aí o pastor, agora também, os pastores, os irmãos estão com isso, aí ele chama no gabinete pastoral, não é assim? Expõe, meu filho. Aí ele fica ouvindo. Se você está com esse transtorno, essa dubiedade sua, e esse conflito interno dessa natureza, filho, você precisa passar por algumas terapias. A terapia é o sangue de Jesus, que ele tem que confessar todas as suas misérias. Olha, irmãos, o mundo está dizendo assim, eu não tenho culpa de eu amar, eu não mando no meu, mas tu está amando da maneira errada, porque o teu coração está o quê? Corrupto. Jeremias 17. A minha vontade, pronto, quer dizer que quem manda em tu é a tua vontade? Ou você não tem poder de liberdade, ou você não tem um livre arbítrio. Quer dizer que quem manda, por exemplo, eu estou com vontade de me jogar de cima desse prédio, tu vai obedecer a tua vontade? O pecado atinge quais são as 3 áreas? Mente, coração e a vontade. Paulo diz aí, porque eu sei, olha, irmão, porque eu sei, 7:18, porque eu sei que em mim não habita bem nenhum. E a Bíblia diz, todo aquele que comete pecado é escravo do... Então, muito cuidado com essas historinhas aí que os irmãos estão inventando. Aí pronto. Vamos ver as consequências do pecado. Primeiro, o pecado trouxe consequências cósmicas. O pecado trouxe separação entre o homem e Deus. O pecado trouxe a morte. O pecado traz corrupção para o mundo. Está em Romanos. Esse negócio do mundo aí, todo nessa bagaceira, todo nessa vergonhice, é a corrupção do mundo. Ok? Pronto. Quais são as consequências, pastor Aziel, do pecado? Está aí tudo que ele vai trazendo. Pecado original, pastor Aziel, isso existe na Bíblia? Sim, o pecado original, ele está simplesmente falando da corrupção moral e espiritual do homem. Não é apenas algo como errar o alvo, mostra a natureza pecaminosa do homem. 16:17, Romanos 5:12, Gálatas 3:6-7, mostra o lado do pecado original. Como o pecado original afetou a humanidade? Separação de Deus, natureza humana corrompida, ok? Morte e sofrimento. Como é que o pecado original é transmitido? Eu já dei as 3 teses agora há pouco. Qual é a solução para o pecado original? A única solução é a redenção por meio de Jesus, é nascer. João 3:3, ok? Vamos finalizar mostrando aqui. O que é a doutrina do pelagianismo? O Pelágio era do 5º século. E Pelágio cometeu 4 erros. Primeiro, ele dizia que o pecado de Adão não afetou a humanidade. Adão pecou apenas por si e não transmitiu a culpa para ninguém. Segundo, o homem nasce moralmente neutro. Ele não nasce nem bom e nem corrupto. Olha a ideia dele. Ou seja, se ele não nasce nem bom nem corrupto, ao passar para a próxima geração, não tem aquela ideia do pecado original. Terceiro, a graça não é necessária para a salvação. O homem, ele pode obedecer perfeitamente a Deus sem a ajuda da graça divina. Nesse caso aqui, a salvação é pelas obras. Ok? Então, 4 erros de Pelágio. Respondendo Pelágio,
Basta você ler Romanos 3:23, todos pecaram, Romanos 5:12, a morte entrou a todos os homens, Efésios 2:8-9. Porque preste bem atenção, se o homem, a morte não vem com o pecado, então se o homem não é corrupto nem pecado, por que ele morre? Porque a morte é uma consequência do quê? Do pecado. O semipelagianismo, olha, quem é calvinista gosta de dizer que os pentecostais são semipelagianistas. É até um nome, semipelagianismo, a gente pensa que é a pessoa sem pele, mas nada a ver. Semipelagianismo, ele achou bom. Semipelagianismo é um termo entre Pelágio, entendeu? E o termo aqui entre o semipelagianismo, de João Cassiano. O semipelagianismo surgiu como meio termo entre o pelagianismo e a visão ortodoxa da graça. O que esse homem ensinava? Que ele foi condenado em 529, que o pecado original existe. Olha, ao contrário de Pelágio, o que ele diz? O pecado original existe, só que ele não é totalmente Olha o semipelagianismo. Olha o que ele diz: o pecado existe, mas não é totalmente, ou seja, o homem nasce com uma inclinação para o pecado, olha aí, mas não está espiritualmente morto. Não está espiritualmente morto. Lá vai. Segundo, o homem pode dar o primeiro passo em direção a Deus. Nós não pregamos assim no meio da rua, por isso que eles querem dizer que nós somos pelagianistas, semipelagianistas. Você que está aí, pecador, dê um passo, que Jesus dá 2 para você. Aí os calvinistas nos acusam, mas nós não somos pelagianistas não, vou já mostrar por quê. Terceiro, a cooperação entre a vontade humana e a graça. Ele diz que Deus e o homem trabalham juntos para a salvação, ok? Então pronto. Como é que nós vamos refutar o semipelagianismo? Ele é perigoso porque a corrupção do homem, ele diz que o homem não está totalmente corrupto e ele mesmo pode iniciar a sua salvação. Nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que todos pecaram e todos são corruptos, mas que Deus enviou seu Filho. E nós acreditamos que o Espírito Santo, quando se prega a palavra pela fé, ele vai até o coração do pecador e desperta o pecador, não é assim? Então nós não, irmão, olha, volta para cá, nós pentecostais não somos semipelagianista. Nós não acreditamos que o homem por si só pode se salvar. Nós não acreditamos que o homem por si só pode se levantar para a salvação. Nós acreditamos que ele está morto, mas quando ele escuta o evangelho, esse evangelho pelo poder do Espírito pode falar o coração dele. E quando a gente diz que o homem pode cooperar, nós não estamos dizendo que o homem faz nada para a salvação, porque nós sabemos que só quem pode salvar é Jesus. Agora, nós sabemos que só quem pode responder é o homem. Então, a única coisa que o homem pode fazer é dizer: eu confesso a Jesus Cristo como Salvador. É verdade. Pronto. Então, está aí, meus irmãos. Rapaz, eu botei coisa demais, mas eu finalizo aqui. Aí, por último, eu não vou falar tudo não para mim encerrar aqui. Agora o último, o islamismo. O islamismo tem vários erros. Um dele, o pecado não é herdado. Cada pessoa quando nasce, nasce pura e nasce sem culpa. Esse aqui já é pior do que todos, viu? Ele também está dizendo que as pessoas nascem sem culpa e sem pecado. Quando elas nascem sem culpa e sem pecado, então elas não precisam do quê? Salvador. Então para ele Jesus não presta? Para nada. Não tem necessidade de Jesus. Segundo, o pecado é um erro de escolha. Falei no início, ou seja, o ser humano ele tem um livre-arbítrio para decidir o bem ou o mal. Como ele nasce puro, como ele nasce bom, se ele quiser o pecado, ele pode escolher. Se ele quiser o bem, ele pode escolher. Ok? As boas obras podem apagar o pecado. Eles mostram que no futuro o homem vai ser colocado, as obras dos homens vai ser colocado na balança. Quem fez o bem vai entrar para o seu paraíso. Quem fez o mal tem a sua condenação. Ou seja, não precisa do Salvador. Então, estude isso. Que Deus te abençoe. Você quer falar por que nós não somos semipelagianismo? Eu já joguei aqui, já, na explicação. Nós não somos semipelagianistas, eu falei aqui, dentro dessa ideia, porque nós não acreditamos, porque que eles dizem? Diz que nós falamos que, quando a gente fala, vê um pecador para Jesus, levanta a mão que Jesus, não é assim? Dê um passo para Jesus que ele dá 2 para você. Ou então, qual foi o outro que eu falei? É esse passo. Então nós não somos semipelagianistas, porque nós acreditamos que o homem está morto em
em pecado. E nós não acreditamos que o homem pode contribuir com a salvação. Nós acreditamos que quando ele escuta o evangelho, a palavra, porque a fé vem por onde? E quando nós começamos a pregar, o Espírito Santo vai lá naquela pessoa e leva a palavra e abre a mente dela para ouvir a palavra. E ela decide. Quando ela vem para Cristo, não estamos dizendo que ela está cooperando. Ela fez a sua porque em Romanos 10, Paulo diz, com a tua boca é tu quem confessa. Então, nós não somos semi-pelagianistas. Totalmente errado. Deus abençoe. Vamos orar com a irmã. A irmã Alessandra, não é isso? Encerrando. Deus abençoe a todos. E mais uma vez, parabenizando a todas as mulheres aí em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas. Queremos Te agradecer, Senhor, por este momento de aprendizagem da Palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Continua conosco, continua abençoando as nossas vidas, continue abençoando o pastor Osiel. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus agora e sempre.